Praia Brava, em Florianópolis. O que isso tem a ver com o nosso podcast? Essa semana tem tudo a ver. Nós não podemos deixar passar algo que está acontecendo aqui na nossa grande Florianópolis, porque o que aconteceu aqui repete, talvez, dentro da sua família. 4 jovens, 4 adolescentes, saíram de casa, ai, vamos matar um cachorro. Será que foi só isso mesmo que aconteceu? Será que a mentalidade deles funcionou somente neste momento ou é algo que já está dentro desses jovens? Se você já viu algum desse assunto, se isso repercutiu em você, fique conosco, que hoje nós vamos desfrutar um pouco sobre isso, porque sim, isso tem tudo a ver com a volta para casa, com aquilo que está dentro do nosso interior, dentro das nossas casas, literalmente. E quando é dentro das nossas casas, literalmente, é junto com nossos esposos, nossos filhos, nossos diálogos, nossas comunicações. Sim, reflete corpo, mente e espírito. Tudo isso está muito conectado. E eu, como terapeuta, não posso deixar isso passar sem trazer a minha opinião clara. Esse assunto faz sentido para você? Já encaminhe para outra pessoa, deixe o seu like e vamos juntos. Eu sou Cleide Hoffmann, junto com a Ivete, somos coautora aqui do nosso podcast Vozes Materna, de volta para casa. E agora, né, Cleide, a gente está nesse pós-lançamento, né, da nossa mentoria e a gente precisava mesmo trazer esse tema, porque ele está repercutindo muito, né, mas antes deixa eu me apresentar, eu sou Ivete, junto com a Cleide, estamos no projeto, né, no podcast Vozes Maternas e agora a gente lançou na semana passada a mentoria, então só queria frisar uma coisa, se você chegou neste momento no pós-mentoria e não tem problema, saiba que você chegou no momento certo, no momento que algo aqui está te chamando, volte para a sua casa, né? E a gente trazendo esse tema hoje, que é fundamental porque está quase há um mês ocorreu este fato e não parou de repercutir, né? Esses adolescentes, eles com certeza eles não saíram de casa com esse intuito, né? Mas essas ações, essas atitudes, elas refletem o que vem acontecendo dentro deles, dentro da casa deles, né, da casa literalmente dita, e a gente não está aqui, né, para trazer um julgamento, nem nada disso, nem para acusar, nem para, é só para a gente trazer essa reflexão de fato, né, porque muitas vezes essas emoções não curadas, essas feridas, né, elas vão trazendo atos e ações, e nós como pais temos responsabilidade. Com certeza, quando nós somos colocado esse título de pais, nós somos responsáveis. Somos responsáveis por esses seres que nós colocamos na Terra. E trazendo para esse ser, pela nossa responsabilidade, falando do nosso cachorrinho orelha aqui da nossa cidade, do nosso bairro Praia Brava, um cachorrinho muito querido, onde a comunidade toda já tinha acolhido esse Há cãozinho mais de 10 anos, há né, mais de então é um 10 anos. cachorrinho que já estava na sua vida longeva, né, É. mas Sim, aí o que passou dentro dessa mentalidade desses jovens? Qual foi o sentimento deles fazer uma crueldade desse tamanho? Como que é? Eu como terapeuta, eu me pergunto, como é a convivência desses jovens dentro de casa? O que eles escutam de conversa? Qual é o diálogo que tem dentro dessa casa? Qual é as música, os filmes que esses jovens estão acostumados a ver dentro de casa para achar que uma situação dessa ia ser passado impune, que ia ser passado mais uma vez, como pelo que a gente vê, a mão na a cabeça. mão na cabeça, que os pais fizeram e mandaram para o outro lado do mundo para ir fazer um
passeio. Apesar de que, né, tudo consta que ele tinha sido já planejado, né, mas é Sim, estranho. é estranho, né? Mas eu espero, literalmente, que as autoridades olhem para isso e que esses pais também se conscientizem a colocar empatia no coração desses jovens, a colocar empatia nos seus corações. Porque eu sempre gosto de dizer que nós, pais, somos árvore. E os nossos filhos, eles dão os frutos que nós somos. Então, se muita coisa está acontecendo com os seus filhos, puxe, você não é culpado, gente, é responsabilidade. Puxe a responsabilidade para você. Revise sua casa interior. Quais são as suas ações que você precisa fazer hoje com urgência, para olhar para os seus filhos. Porque às vezes o que aconteceu com esses jovens que foram lá e tiveram essa mentalidade triste, talvez esteja acontecendo dentro da sua casa. E muitas vezes a gente não vê, né? E é por isso nos mostra, né, que de fato as coisas que acontecem externas, elas são reflexo. E a gente pode tomar pela gente assim, quantas vezes a gente já não tomou atitudes, né, quando a gente não estava bem mentalmente, quando o nosso espírito estava em sofrimento, sabe? E é justamente por isso, né, que essa mentoria, né, dentro do nosso podcast De Volta para Casa, é isso que ela quer trazer, né, que a gente consiga trazer essa empatia para dentro da gente, que a gente consiga ensinar essa empatia para os nossos filhos. Porque a empatia, ela nada mais é, né, não é se colocar no lugar do outro. Né? Às vezes assim, mas o que é empatia? Se você for lá se colocar. Gente, se você se colocar no lugar do outro, você vai sofrer, você vai absorver, você vai sentir aquilo. Não é isso, é você se colocar no lugar, tentar entender o que aconteceu. Sem julgar. Sem julgar e tentar fazer com que essa pessoa também perceba que essa atitude não foi correta, né? Que não é uma atitude que vai levar ele mostrar para esse jovem hoje, eu acho que esses jovens, o que eles mais precisam não é de correção, não é de julgamento, não é de crítica, porque já são jovens, pelo que eu vi, eu não vi direito a idade, mas pelo que eu vi, parece que ele tem entre 14 e 16 anos, mais ou menos essa idade. Então, eles são jovens que nós, como pais, nós precisamos mostrar para eles a consequência disso. Que todo ato gera uma consequência. E quando nós plantarmos essa semente dentro da mentalidade dos nossos jovens, nós vamos com certeza mostrar para eles que a empatia é muito mais do que colocar-se no lugar do outro. É mostrar para eles que toda ação tem uma consequência, gera uma consequência. É trazer isso para dentro desse íntimo desse jovem, que o que eles fizeram foi uma brutalidade muito forte. E quem tem a falta de empatia de fazer isso com um bichinho, o que fará com o ser humano, né? se hoje não for mostrado isso para eles, se eles não sofrerem a consequência que precisa ser, daqui a um pouco eles vão estar fazendo atos muito maiores e achando que é normal. Entendendo que não tem impunidade, né? E assim, achar que aquilo é normal. E isso, né? E eu acho que a gente tem que trazer isso cada vez mais. Sim, precisamos pensar, precisamos olhar para esses jovens, né? Mas assim, se você é pai, se você é mãe de crianças menores, de filhos pequenos ou adolescentes, mas assim, ó, comece.
já neste momento, quanto mais cedo você começar e conseguir ensinar. E só que para isso você como pai, você como mãe, você precisa estar com a tua mente e o teu espírito equilibrado. Porque a gente não consegue ensinar o que a gente não vive. Aquele velho ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, dói muito. Por quê? Porque não adianta você querer ensinar uma coisa e você não fazer, sabe? Então, as crianças, elas absorvem, os filhos, eles absorvem. Na mais tenra idade, a minha tem 4 anos, esponjinha, tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo ela absorve. Então, assim, quanto mais cedo eu conseguir ensinar, a gente conseguir ensinar essa empatia para ela, menos riscos, menos chances talvez a gente tenha de que um dia ela venha a cometer alguma atrocidade dessas ou qualquer outra atrocidade, Com né? certeza. Só que é desafiador, porque para eu conseguir ensinar isso para ela, eu preciso estar equilibrada. Por isso que eu sempre falo que nós somos a árvore e os nossos filhos são frutos. É muito raro, gente, muito raro, uma árvore viçosa, uma árvore bonita, ela não dar frutos bons. É muito. A natureza, ela é perfeita. Ela traz isso para a gente em inúmeros exemplos. É a terra fértil, né? É. É a terra estar boa. Boa. Ou seja, o que é a terra? É a base, é a nossa casa, somos nós enquanto pais, somos Sim. a terra Sim. onde os nossos filhos estão, né, brotando, crescendo, né, e onde os frutos vão vingar, Florescer, né, vão vai vingar. florescer e vai vingar. Trazendo isso para todo esse lado, né? Trazendo para essa empatia que nós hoje falamos, a empatia junto com uma comunicação assertiva, porque quando nós nos comunicamos, nós conseguimos transferir para os nossos filhos aquilo que realmente é o correto. Eles vão ouvir, sentir, mas o principal, o exemplo. Não, é o exemplo que arrasta, por isso que eu falo, né, que eu falei que esse ditado assim, faça o que eu diga, mas não faça o que eu faço, gente. É muito perigoso para quem está criando jovens. Porque a gente fala ele de maneira brincando, às vezes mas assim, ó, tu imagina o que vem isso na cabeça. Nossa, mas a minha mãe tá me falando para fazer assim, mas ela não faz. Vamos citar pequenos exemplos, sabe? Às vezes exemplos, eu gosto de trazer muitos exemplos que parece que fica palpável, sabe? Sim. Exemplos, vamos dizer assim, chegou alguém na sua casa cobrando alguma coisa, algo que você deve. Uma conta, às vezes algo que você precisou atrasar por algum momento não ter dinheiro. E você maltrata aquela pessoa. Tu vem aqui me cobrar, tu sabe que eu não tenho dinheiro, que não sei o quê. Gente, qual é o exemplo que você está dando para o seu filho nesse momento? Que a outra pessoa não tem valor, que quem está errado é quem está cobrando. A gente consegue compreender que muitas vezes temos os desafios, passamos por desafios, mas precisamos mostrar para nossos filhos a responsabilidade nesse momento, a responsabilidade de tratar o outro com respeito. E o que é tratar o outro com respeito? É olhar para aquela pessoa que está lá cobrando, tratar ela com atenção, Se colocar humilde. Com humildade, amigo. Eu sei que eu estou devendo. Vamos fazer um trato, quantas vezes você consegue fazer, eu me comprometo em pagar tanto, eu não quero ficar devendo para você. Mas mostrar para os nossos filhos a empatia pelo outro. Às vezes, você tem o seu bichinho dentro de casa, ou no terreno, ou tem um bichinho que está na rua. Toda vez que passa, taca-lhe um chute. Ontem à noite, o meu esposo, falando nisso, ele estava vendo um videozinho, que ele adora ver aqueles videozinhos engraçados para espairecer a mente dele. E tinha um homem
adulto, aquele não, eu não gostei muito do videozinho, não era muito engraçado, e ele estava com o seu burrinho. Ele era uma pessoa do sítio com um burrinho. E ele pegou aquele burro e ele bateu e bateu aqui, bateu, 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 não sei qual era o motivo, mas ele bateu muito naquele burrinho. E depois ele quis montar o burrinho. Na primeira oportunidade, ele em cima do burrinho, o burrinho já deu umas rodopiadas que ele precisou segurar Eu dei um firme. pinote. E naquilo, ele meio que desequilibrou e esticou a sua perna, e a perna alcançou a boca daquele burro. Gente, vocês não têm noção o que aquele burrinho fez. Ele pegou, o cara caiu no cavalo, né, de cima do lombinho dele, e ele ficou fazendo isso aqui, ó, com a boca do cara. Com a Com a perna? perna do cara dentro da boca. Então eu digo assim, talvez você está tratando as pessoas dessa maneira. Às vezes seu filho vê você tratando os animais com falta de respeito. Ah, ele não é um ser humano, mas as consequências vêm. Então, vamos rebobinar a nossa fita, trazer para dentro da nossa casa interior. Como está a sua empatia? Como está o seu auto-amor? Como você lida com os desequilíbrios? Como está a sua gestão emocional? Faça essa pequena reflexão dentro de você. E aí agora você trazendo né, esse exemplo, né, de animais, né, a gente pode, os animais, de maneira geral, eles não nos atacam, eles se defendem, sabe? Então, assim, porque o animal, os animais, eles são seres que eles não São muito sensíveis. são sensíveis, mas eles não atacam. Nem a cobra, Nem gente. a cobra. A se- abelha, quando ela ataca, né? Às vezes a gente já É. viu ataques de abelha, mas é porque ela se sentiu atacada, a cobra. A maioria, assim, ó, se tu for ver, não é defesa. É num momento em que ele. Então, assim, por que nós vamos maltratar? Sabe? Por que nós vamos maltratar, sabe? Até cachorro, de maneira geral, ele não ataca mesmo, mas é porque ele se sente acuado, ele se sente ameaçado, né? E aí a gente, como seres humanos, maltrata, ataca. Sim, e muitas vezes esse ataque, Beth, ele vem de cansaço, ele vem de excesso, ele vem de cobrança, às vezes uma falta de fé, uma falta de espiritualidade, às vezes é aquilo que você precisa se reconectar dentro de você. Às vezes é aquilo que você precisa olhar. O que está faltando dentro da minha casa interior? Por que essa empatia não está acontecendo? O que está faltando para essa comunicação ser assertiva? Às vezes você precisa de um posicionamento. Porque quando nós nos posicionamos, seja esse posicionamento, seja na comunicação, esse posicionamento ele pode ser no seu jeito de se vestir, no seu jeito de pensar. Talvez o seu posicionamento esteja faltando um equilíbrio das suas emoções, das suas gestões. Talvez o seu posicionamento seja uma falta de conexão com o seu Deus. Eu não sei aonde que está faltando. Às vezes o seu posicionamento está no seu controle do seu excesso de comida. Às vezes o seu posicionamento está na sua falta de respeito com o seu corpo. Ou no excesso de coisas que você vê, né, na internet, coisas. Então, já trazendo de volta, né, para a questão da importância de nós como pais, a gente precisa saber o que os nossos filhos estão consumindo na rede. Isso é muito grave. Muito. Isso é muito grave. A gente não sabe. Hoje, o acesso à informação é tanta que chega.
essas crianças, esses adolescentes não sabem discernir o que é certo, porque assim, se há um consumo excessivo dessas coisas que são, né, de vídeos ou de qualquer que não está adequado, o que isso vai refletir? Vai refletir nas ações, porque são os excessos. Assim como os excessos de comida refletem num corpo, todos os excessos refletem. Isso vai refletir em ações, em atitudes. Então, assim, a gente precisa muito estar atento ao que os nossos filhos consomem. Será que a gente não está dando demais acesso às telas de forma totalmente livre para que essas crianças assistam o que elas quiserem e a gente não sabe o que então como que vocês, porque às vezes fica mais tempo vendo isso do que sentado conversando, convivendo com a família, tendo um diálogo, rezando, agradecendo. Às vezes aquela hora de olhar para tudo que está acontecendo. E eu convido você nesse exato momento para um recomeço. Nós estamos no segundo dia do fevereiro, mas ainda é começo do mês, começo do ano. Eu convido Dá você. tempo Dá tempo. de você fazer esse ano de 2026 diferente, né? Sim. E para um recomeço. E muitas vezes, quando nós precisamos recomeçar algo, eu não sei qual é o recomeço que você precisa, se é o recomeço de um novo relacionamento que você está começando, se é o recomeço de restabelecer novas regras dentro da sua casa, se é um recomeço de se reestruturar, o recomeço de talvez olhar para a sua casa interior. E o que você precisa recomeçar? Talvez seja uma reforma. De quebrar muitas paredes internas, de bloqueios, de medos, de insegurança. Talvez esse seja o convite para você nesse momento. Olhar para tudo o que aconteceu com o Orelha, com esse cachorrinho tão lindo que a Praia Brava está chorando. Talvez ele seja um momento de reflexão, de você trazer para dentro da sua casa interior e refletir, porque sim, primeiro você. Quando você se reconstrói, você está com a sua casa interior equilibrada, você com certeza vai trazer esse equilíbrio para dentro da sua família. Mais empatia, mais amor, mais conexão, mais comunicação. Então olhe para tudo isso e analise se você não precisa deste recomeço para a sua vida, de recomeçar a reconstruir a sua casa interior. Se você acredita que isso faz sentido, aqui abaixo do nosso vídeo está o link da nossa mentoria. Vem com a gente recomeçar, reconstruir essa casa, para ela sim, primeiro ficar bonita por dentro, para você, e depois nós reconstruirmos o lado de fora, trazer essa cara nova. Primeiro dentro, depois por fora. E não é à toa, né, que o nome da nossa mentoria foi escolhido a dedo, né? De volta para casa, né? De volta para casa, para essa conexão, para esse contato, para essa, né, voltar para a sua essência, né? E entender os sentimentos. O quão é importante entender os sentimentos, porque às vezes a gente está com raiva, a gente não sabe o que fazer com a raiva, está triste, não sabe o que fazer, e a gente vai descontando em outras coisas. Quantas vezes a tristeza para você foi motivo de você comer? Para mim é. Quantas vezes, né, a raiva e você não sabe, a gente não aprende a lidar com os A sentimentos. gestão das emoções, né? Isso, e aí a gente desconta em outras coisas. Tem pessoas que descontam na comida, tem pessoas que, às vezes, como esses adolescentes, podem ter, né? Mesmo em formato de brincadeira, porque eles citam, né? Ah, foi só uma brincadeira. Mas assim, foi uma brincadeira cruel. Isso não pode ser aceito como brincadeira. No fundo, existia com certeza um sentimento ali,
e que foi extravasado com aquilo. Foi dito como brincadeira, mas não souberam identificar esse sentimento e realmente conduzir para passar por aquele sentimento e seguir de uma forma que não precisasse trazer essa crueldade, sabe? Certeza. Então, eu reforço, né, esse convite da Cleide. Vem com a gente de volta para casa. Você vai ver que vai ser incrível e que vai te fortalecer. Fortaleça a sua casa e você vai ver que isso vai se refletir ao seu redor, para as pessoas que estão, né, na sua casa, na sua família, e depois também, com certeza, vai se expandir para todas as pessoas do seu convívio. E tem muitas pessoas que estão me perguntando: "Cleide, para quem é essa mentoria de volta para casa? Qual é o sentido? Por que fazer?". Essa mentoria, ela é uma mentoria que nasceu de muitas conexões e muitos contatos que a gente fez e muitas pessoas que vieram nos perguntar sobre mulheres que estão cansadas, que estão esgotadas, que não estão sabendo direito lidar com o interior delas, Com esses sentimentos. com esses sentimentos que têm a ansiedade, que têm inseguranças, que têm medo, então a comunicação está falha. Elas dizem assim: "Cleide, parece que eu falo, falo, mas ninguém me escuta". Então é esse reencontro que a gente montou essa mentoria, é você se restabelecer, é você trazer essa conexão para você mesma, equilibrar o nosso interior, gerir as nossas emoções. E aí sim você vai começar a falar, não vai falar, você vai impactar quem escuta você. Porque um posicionamento bem feito, ele salva casamento, ele salva trabalho. Se você não souber se comunicar, gerir suas emoções, não vai fluir, meus amores, não vai. Você precisa ter. Então, se algum desses que eu falei para você, se você pontuou pelo menos 2, volta para casa. Volta para sua casa interior. Restabelece isso e juntas nós vamos reconstruir essa casa para ela florir, ter um jardim depois que você vai olhar pela sua janela e vai ficar assim, admirada em tudo que você conseguiu reconstruir. É isso aí, semana que vem a gente fala mais um pouquinho sobre isso, mas já acessa aqui e qualquer coisa nos contate que a gente vai deixar os nossos contatos também, né? Beijos, até semana que vem. Até semana que vem. Não deixe nenhuma orelha atrapalhar a sua vida.